80% das pessoas que têm AVC, elas têm pressão alta. 70% das pessoas que infartam têm pressão alta. Hipertensão arterial, o diagnóstico que a gente faz é quando os níveis pressóricos de pressão maior ou igual a 14/9, a gente consegue ter aí um diagnóstico de hipertensão. Essa é a definição. Níveis até 12/8 são considerados normais. Entre 12/8 e 14/9, a gente chama de pré-hipertenso, uma pessoa que tem o risco aumentado de no futuro desenvolver hipertensão. A pressão a sistólica é a máxima e a diastólica é essa pressão mínima. A sistólica é a pressão que chega nos vasos assim que o coração contrai. E a diastólica é o retorno do sangue depois que ele foi injetado do coração para dentro do coração. O número de mulheres é discretamente mais alto do que o número de homens hipertensos. Então, a hipertensão a gente sabe que tem uma característica hereditária, genética, e então a gente encontra pessoas hipertensas, crianças, adolescentes, mas essa incidência da hipertensão ela aumenta gradativamente com a idade. Você sabe que a hipertensão é uma doença dos vasos, então à medida que a gente vai envelhecendo, o vaso fica mais rígido, perde a sua elasticidade e os níveis de pressão aumentam. Então a incidência na população geral de hipertensão é uma média de 30% da população, que é bastante significativo. A hipertensão é a doença crônica mais prevalente no mundo. Tem que diferenciar que a hipertensão essencial, a hipertensão primária, que é essa hereditária que a gente está falando, ela vai ter que passar por mudanças de estilo de vida, né, da pessoa e, em alguns casos, a terapia medicamentosa. Outro tipo de hipertensão seria a hipertensão secundárias, que é muito mais raros, que seriam patologias renais, tumores, tem uma incidência menor, né? A hipertensão essencial, a primária, a gente faz um controle dela, então algumas vezes é indicado terapia medicamentosa, mas todas elas, igual uma doença crônica como uma diabetes, ela tem que passar por mudança de estilo de vida. O que é isso? A pessoa tem que passar a se exercitar, né, deixar de ser sedentário, perder peso. O combate à obesidade é um dos principais fatores para a gente ter o controle da pressão. O consumo de sal também, que acho que todo mundo já sabe, mas é difícil a gente fazer esse tipo de controle. E vale lembrar assim, né, a pressão alta não controlada, ela causa doenças cardíacas, ela causa doenças neurológicas, causa doenças renais, problemas oftalmológicos. Então a pressão ela tem que ser levada a sério mesmo, tem que ser combatida. Não necessariamente. A gente sabe que a perda de peso, a cada 5% de perda de peso da pessoa, abaixa de 10 a 20% a pressão arterial. Então é muito importante a pessoa fazer essa adesão ao tratamento, que começa nessa mudança de estilo de vida, a pessoa perder peso. Há alguns casos de pessoas pré-hipertensas ou hipertensão estágio 1, que é aquele início da hipertensão, se a pessoa tem uma boa resposta, uma perda de peso importante, diminuição da quantidade de sal, pode ser que os níveis pressóricos dela se normalizem, né? E vai ter que fazer acompanhamento periódico para saber se está mantendo esse nível. Mas a grande maioria das vezes ela melhora, a gente consegue diminuir dose de remédio, mas falar que só por causa da mudança de estilo de vida vai deixar de tomar medicação, não são todos os casos. Por se tratar de uma doença muito incidente, uma prevalência muito alta, e ela está envolvida nas doenças que mais matam no mundo, por exemplo, 80% das pessoas que têm AVC, elas têm pressão alta. 70% das pessoas que infartam têm pressão alta. Então são as doenças que mais matam no mundo, e ela é uma doença muito prevalente. E ela é uma doença muitas vezes silenciosa. Às vezes a pessoa tem algum sintoma de cefaleia, dor de cabeça, alguma palpitação,
alteração nos hábitos urinários e não consegue identificar geralmente o que é isso. Então a importância é a prevenção e o exame periódico, o exame de rastreamento desse problema. Inclusive, se a pessoa tem história familiar de hipertensão ou tem alguns outros fatores de risco que aumentariam a chance de ter hipertensão, igual a gente falou, obesidade, excesso, abuso de álcool, sedentarismo, consumo excessivo de sal, tudo isso daí ela tem um fator a mais de risco para desenvolver hipertensão. Então ela tem que passar no médico, ela tem que fazer exame, ela tem que monitorizar essa pressão para ter um controle e estender essa qualidade de vida dela.